Sim, é verdade. Pronto, tá tudo preparado. É mais uma história excepcional. É mais uma história sobrenatural. Aliás, essa, eu vou te dizer uma coisa, me deixou aqui arrepiado. Como a gente fala no interior, arrupiado. Fiquei realmente, essa história é realmente muito forte, tá? É muito forte. Se você gosta de história forte, você vai ouvir a história da minha querida Valdete, enfermeira, né, Valdete? Grande profissional. E foi na profissão de enfermagem que ela aprendeu uma grande lição, e ela nos passa hoje através dessa história carregada de mistério e de sobrenaturalidades. Perfeito, Valdete? Um beijo para você. Já vou contar a sua história. Antes de eu iniciar, eu quero fazer um apelo para você. Seja membro do nosso canal. Paulinho, é importante? Lógico que é. Quem pede que a gente faça isso é o próprio YouTube. Nós que somos os produtores de conteúdo. O YouTube considera que quando uma pessoa assina pelo canal, e ser membro é isso, é assinar pelo canal. Você está dizendo assim, eu acredito nesse canal. Eu deposito a minha confiança nesse canal. E aí o YouTube propala esse canal e a gente recebe muito mais assinaturas, muito mais inscrições e muito mais histórias também. Então acaba crescendo o canal. Posso contar com você? Sim, é verdade. Se a pessoa quiser ouvir histórias sem nenhum tipo de propaganda, ela pode se tornar YouTube Premium. E você pode fazê-lo através do nosso canal. Aliás, tem que fazer através do nosso canal, porque aí você dá uma força muito grande pra gente. Por favor, eu preciso de você sempre. E tenha humildade para reconhecer que sozinho a gente não faz absolutamente nada. Isso posto, eu digo, história sobrenatural, magnífica, vem aí. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da enfermeira Valdete aqui no canal acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, me chamo Valdete e sou enfermeira há 21 anos. 21 anos de pés cansados, mãos firmes e ouvidos atentos ao gemido das primeiras horas. Como enfermeira já vi de tudo, Paulinho. Partos que chegam sem aviso, velórios que ensinam a ter respeito, gente que parte por descuido e gente que volta, muda, depois de quase ir. Mas, naquele dia, quando eu entrei no meu plantão, eu senti que algo atravessava o corredor do hospital como um vento que não deveria estar ali. O medo. O boletim curto e seco da manhã gritava no monitor: paciente Wagner, surto psicótico. Chegada violenta, sedação necessária. Os rostos das minhas colegas estavam pálidos. Havia murmúrios entre as estações. Ele mordeu quem tentou segurá-lo. Ele quebrou a porta do ambulatório. Ele fala que é o demônio, meu Deus do céu. Gesticulações nervosas, olhares que não ousavam cruzar com a porta do quarto 304. Aquela comoção me enfureceu. Eu conheço o medo das ruas e o medo das enfermarias. O que eu não tolero é medo contagioso sem fundamento técnico. Então eu dei uma bronca.
Gente, até porque o meu cargo é de chefia lá no hospital. Gente, vamos nos acalmar, por favor? Eu disse assim, porque sempre começo ordenando com voz e ordem, não por vaidade minha, mas porque é assim que tem que ser, porque só assim se salva o paciente e a equipe. O homem está em surto, gente, entendam, pelo amor de Deus. Surto é uma doença, isso não é cinema. Quem está com medo fica do lado de fora. Eu entro. Sabe aquela cena daquele filme sobre o BOPE, do Capitão Nascimento? Pede para sair? Eu fiz mais ou menos o que o Capitão Nascimento faz naquele filme. Então eu disse exatamente, quem está com medo fica do lado de fora, eu entro. As mãos tremiam em alguns jalecos. Outros se agarravam ao discurso do sobrenatural como se isso explicasse e justificasse a fuga. Ouvi um dos rapazes, inclusive enfermeiro, o João. Precisa ver o João é um negro forte. O João, o próprio João com medo. Mas Valdete ele olhou para mim e ele falou com uma voz que não era dele. Sei lá, aquela voz não é de um homem normal. Assim. Normal ele não tá, João, ele tá em surto. Não, você não entendeu, não é uma voz... Não é uma voz assim de homem. Ele falou que vai me destruir. Ele olhou para mim e disse que iria me destruir. Eu sorri só com a boca, um sorriso de quem usou o medo para entender melhor. E eu fui revisar o prontuário. Entrada em ambulância, o homem, Wagner, deu entrada assim: entrada em ambulância, comportamento agressivo, tentativa de automutilação, necessidade de contenção e sedação emergencial. Na prática hospitalar, quando as medidas verbais falham e há riscos iminentes de dano para o paciente ou até para terceiros, usam-se intervenções controladas. Primeiro, tentativa de abordagem verbal e segurança. Se não der certo, aí a gente parte para a sedação química e até para a contenção física. Sempre a contenção física é o último recurso e com registro e monitoramento. A contenção mecânica é feita sob supervisão enfermeira médica com técnica estabelecida. Então, normalmente, a imobilização por meio de tiras ou dispositivos apropriados, evitando sempre a contenção axilar, com monitorização frequente do estado respiratório e circulatório e com registro minucioso do início, da indicação e das avaliações periódicas. Essas práticas são padronizadas em protocolos e tudo é feito assim com muito respeito junto ao paciente. No caso do Wagner, os preparativos foram rápidos. Equipe mínima necessária, braços treinados, luvas prontas, vieram os calmantes, uma dose cavalar de sedativo endovenoso, o que relaxou a musculatura dele o suficiente para podermos puxar o colchão até o leito sem que ele arrebentasse tudo à sua volta. A sedação química, quando indicada, é uma ferramenta para proteger. É diferente do castigo. É uma medida que reduz a agressividade e evita lesões. Depois, a contenção física, que por vezes é feita com tiras nas extremidades ou com sistemas chamados de 4-point ou 5-point, dependendo da técnica e do protocolo do hospital. Braços e pernas fixos de modo a impedir movimentos violentos e proteger o paciente. Tudo isso é feito sob monitorização contínua, com avaliação de sinais vitais e anotações a cada 15 minutos. Médico em cima e grupo de enfermeiros em cima. Entretanto, a técnica, por mais perfeita que ela seja, ela não anula o horror de unir alguém, te chamar de sujo, de fraco, de pequeno. Sobretudo,
se essa voz dentro de um corpo que você acabou de amarrar para proteger, insiste que aquele corpo não é daquele nome escrito no prontuário. Então, quando eu me aproximei do Wagner, eu disse com a voz firme, eu perguntei para ele: quem é você? Eu perguntei e me aproximei. Não gritei. Sempre eu começo com voz firme e baixa. Afirmo presença. Palavras cortam o delírio, às vezes como lâmina. Como não teve resposta, eu me apresentei. Eu estou perguntando quem é você, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Valdete e eu vim aqui para cuidar de você. O Wagner me olhou. Era o olhar que pegava a alma. Nos olhos dele havia um brilho que não batia com a mão que tremia. Logo que tentamos levantar a cabeceira, ele urrou de raiva, cuspindo palavras que queimavam o ar. Saiam! Saiam daqui! Berrou. Saiam! Eu não sou Wagner. Eu não sou esse imbecil. Eu sou o demônio. Eu sou o demônio e eu vou destruir quem tocar em mim. Saiam! Saiam daqui! A sala se encheu de silêncio tenso. João, o enfermeiro do qual eu falei, ao meu lado, que minutos antes tremia, ele recuou. Ele deu, eu acho que uns 2 passos para trás. Lembro dele quase sumindo por trás da cortina. Uma enfermeira cobriu o rosto com as mãos e murmurou uma oração. Oh, Santo Deus, proteja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A equipe técnica que havia amarrado as tiras na cama permaneceu com o corpo preso ao protocolo, mas com a alma à deriva. A voz cavernosa, como ele mesmo descrevia, saía de um peito que mal podia falar. Só que a força, o punho cerrado e a certeza da ameaça percebia-se em cada sílaba. E foi aí que eu perdi a paciência com a minha equipe. Eu sempre fui muito clara. Nossas mãos curam e acalmam. Nossas mãos também prendem quando preciso. Mas nunca podem ser mãos que fogem, mãos medrosas. Então eu dei uma bronca neles. Escutem, ouçam, eu falei cortando a fuga como quem fecha a cortina de um palco lotado. Nós aqui lidamos com um surto psicótico. Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Já viram uma depressão que parece um tsunami? Isso é um surto psicótico. Já seguraram um apendicite que virou briga? O homem está doente. E vocês todos aqui estão com medo da palavra errada. Estão com medo de demônio. E não do fato. O fato é que o homem está com um surto psicótico. Alguém sofre. Então a gente tem que ficar. A gente tem que atender. A gente tem que proteger. Mordendo o lábio por dentro, sentei na cadeira ao lado da cama. A respiração dele ainda vinha errática. A sedação fazia seu peito subir e cair em intervalos mais suaves. A máscara que cobria o braço, onde havia seringa, ainda brilhava. A luz branca do leito desenhava sombras grandes na parede, como se a própria decoração quisesse uma história daquela noite. E o homem falou. Eu não sou Wagner, eu sou o demônio, eu não sou esse imbecil. Eu coloquei então a mão sobre a dele, não para demonstrar fraqueza, mas para lembrar que a pele que eu tocava estava viva e que viver doía. Havia quem dissesse que nós não devemos tocar tão cedo, mas em 21 anos, eu tinha 21 anos já de profissional como enfermeira, então eu aprendi que às vezes o toque é medicina, é cura. E aí eu, ao tocar a mão dele, falei, escuta, o seu corpo tem um nome, Wagner é o nome que te trouxe até aqui.
mas o que eu vejo é um pedaço da tua história que dói. Falei com lentidão, com clareza, para que cada palavra servisse de linha de vida para ele. Quem cuida de surto não negocia com delírio, oferece segurança. Eu vou cuidar de você, Wagner. Você pode me chamar de Valdete, você pode me xingar, você pode me jurar guerra, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, inclusive neste momento, e principalmente estarei aqui quando esse ódio também passar. Mas eu vou cuidar de você. Aí ele puxou assim o corpo, como se empurrasse pela alma, e ele gritou coisas obscenas. Sai daqui, sua vaca. Você é suja. Eu sei que você aqui, você dá pros médicos. Você é suja, você é vaca, sai daqui. Sai daqui que eu não quero você aqui. E eu não sou Wagner, eu não sou esse imbecil. Em seguida, o homem se calou. Às vezes, o ruído do conflito cansa. O corpo não aguenta o delírio por muito tempo sem pedir trégua. Fez-se um minuto de vazio. Eu olhei para a equipe e todos respiraram fundo. E então, a coisa mais humana aconteceu. Uma enfermeira, a Marta, me olhou e resolveu ficar. Veio pegar a ficha e registrar tudo. Hora de sedação, tipo de medicação, indicador de risco e as medidas que deveriam ser tomadas. Registro não é burocracia, é proteção. Nas horas que seguiram, eu revezava a presença e observação. Aos poucos, as palavras cavernosas foram perdendo o timbre. O homem dormiu um sono pesado e confuso. O monitor marcou sinais estáveis. A contenção continuou por medida de segurança, mas com checagens, maciez nas tiras e atenção para que nada estrangulasse seus membros. A legalidade e a técnica pedem que se ofereça dignidade mesmo quando se restringe a liberdade. Não é prender a pessoa, é protegê-la. Não é simples. Ninguém gosta de laços onde antes havia liberdade. Mas aquela noite, a gente estava defendendo a vida daquele pobre homem. Quando o médico plantonista veio rever, fizemos o que sempre fizemos. Então avaliamos todas as possibilidades, discutimos até retirar a contenção, se fosse seguro, fomos anotando tudo. A cada 15 minutos, olhávamos o pulso, o ar, a pele, a cor, e a cada anotação eu sentia a responsabilidade pesar, mas também o senso de missão crescer. Quando deu 3 horas da manhã, quando a fumaça de medo que cobria o corredor parecia por fim se dissipar, Wagner, o paciente, abriu os olhos. Parecia um homem mais velho agora, espantado consigo mesmo. Ele nos olhou pela primeira vez sem fúria. Parecia apenas medo. A voz me chamou a atenção, quase inaudível. Aquela voz foi de um homem que reconhecia ter perdido. Então ele disse: Valdete. A voz voltou a rasgar o ar, mais fraca, quase uma fagulha. Valdete, onde eu estou? Aquilo soou estranho no meu ouvido. Estranho, porque eu não me lembrava de ter dito o meu nome em voz alta pro homem, o tal do Wagner. Quando eu falei, ele estava dizendo que ele era o demônio. Será que não era o demônio? Era o próprio Wagner escutando? Eu já tinha dito sim o meu nome. Mas eu achei estranho ele voltar sendo de fato o Wagner me chamando pelo nome.
Fiquei por um segundo pensando se eu havia respondido em pensamento, se o sono me pregara alguma peça, mas a coceira do instinto me dizia outra coisa. Alguém ali dentro reconhecera o meu nome. E não era por carinho. Então, me aproximei devagar, olhando o rosto dele. O sedativo havia baixado a fúria, mas não havia apagado a presença. Os olhos do homem ainda vagavam entre o delírio e a lucidez. E foi quando, com uma calma que me soou estranha, ele repetiu: Valdete, senti um arrepio daqueles que fazem o cabelo da nuca levantar. Me aproximei e vi que o homem estava tranquilo, estava sossegado. Valdete, você pode soltar a minha mão? Eu olhei assim para o homem e olhei para o pessoal que estava comigo, inclusive o João, o enfermeiro. O João fez que sim com a cabeça. O João também entendeu aquilo que eu havia entendido. Ele estava bem mais tranquilo agora. Então eu me aproximei e, de maneira controlada, de acordo com a orientação, a gente solta primeiro o braço esquerdo. E comecei a tirar aquela tira do braço esquerdo do homem. Gesto mecânico e ensaiado. Soltei o braço esquerdo e já ia alcançando a fita para mexer no braço direito. E foi nessa hora que o homem se moveu com uma velocidade que não combinava com sua aparência sonolenta. O braço esquerdo, livre agora, cortou o ar com um chicote. E uma mão agarrou o meu braço. E os dedos depois fecharam os meus pulsos com uma força surpreendente. Eu senti as unhas dele rasparem a minha pele, porque ele soltou o meu pulso repentinamente e ele pegou na minha nuca. E eu senti duas linhas ardentes que arderam mais do que qualquer ferida superficial. O susto me fez puxar o corpo para trás, mas a mão dele não se soltou. Ouvi um som, não um simples grito, mas um latido nostálgico de algo que vinha das profundezas. Solta! Eu berrei instintivamente, solta! Porque a profissão me ensinou a gritar ordem. E eu não gritei medo, eu gritei ordem, solta! Quem estava ao meu lado não me deixou sozinha. O João, meu amigo de tantas madrugadas. O João então se colocou entre mim e o homem e me puxou com força. O João é forte. Um homem negro, peito largo, mão de quem já carregou mais vidas do que poderia contar. Ele entrou no meu campo visual como quem entra numa briga antiga e conhecida. Com um puxão que me arrastou alguns centímetros para longe do leito, João arrancou a mão do Wagner de mim. O toque dele no meu braço foi breve, um aperto de confirmação. Está viva, estamos juntos. Wagner, agora com o braço livre, irrompeu numa fúria nova. Bateu na grade da cama, puxou lençóis, grunhiu alto. E a voz, aquela voz cavernosa que todos haviam escutado, como se viesse de outro mundo, agora saía em forma de berros que tentavam atravessar a própria estrutura da instituição. Eu vou pegar você, Valdete. Eu vou pegar você, Valdete. Eu vou te pegar. E entre as palavras havia promessas que não se diziam em voz normal. Era como presságio carregado de veneno. O quarto transformou-se numa arapuca de sons. O cacarejar do rádio do monitor, passos no corredor, vozes que checavam portas e o meu próprio coração batendo no meu ouvido.
Chamei por reforço, com calma, a calma que me restou. Equipe, médico, precisamos de ajuda. Equipe, médicos, precisamos de ajuda. E como uma onda, a equipe surgiu. Enfermeiros, técnicos, o plantonista, chegando com um jaleco desalinhado, a face marcada pelo sono. Havia medo nos olhos de cada um, mas também uma linha de disciplina pronta para ser seguida. O paciente Wagner, com o braço solto, começou a arrancar as tiras que o prendiam. Ele parecia brincar com elas, como se risse da nossa tentativa humana de controle. Gritava coisas sem sentido, apontava para mim e dizia com a voz esganiçada: eu quero essa vaca. Eu quero a vaca da Valdete. Eu vou arrancar o coração dela em vida. Eu vou arrancar o coração dela em vida. Foi quando eu senti a dor no pescoço, lá onde as unhas haviam passado. Ardia como brasa. Senti também uma calma estranha e perigosa, a de quem decide enfrentar um monstro com palavras. Não sou de recuar. Não, eu não sou de recuar. Quando alguém olha nos meus olhos e me ameaça com a vida, a raiva profissional entrou pelo meu corpo como um remédio quente. Então eu respirei fundo e falei, contendo a voz para que todos escutassem: seu demônio de merda. Eu cuspi na frase com toda a ferocidade que coube na minha garganta. Seu demônio de merda, eu não tenho medo de você. Eu sou mais forte que você. E outra coisa, você não passa de um demônio impostor. Para mim, você é simplesmente Wagner, esse imbecil que se enrolou com a própria cabeça. Um homem louco que precisa de tratamento. Seu demoninho de bosta. Houve um silêncio que me pareceu eterno. A ameaça de vingança do corpo do homem fez com que o ar se tornasse tenso. Os olhos de João, o enfermeiro, cruzaram com os meus. E eu vi nele uma pergunta muda: você tem certeza do que você está fazendo, Valdete? A resposta veio em forma de palavra curta: sim, João. Sim. Wagner emitiu de novo um grunhido, um som primitivo, como o ronco de uma besta acuada. A voz dele saiu num tom que tentou reunir palavras. Eu vou te pegar, sua vaca. Eu vou te pegar, sua vaca. Você é vagabunda. Você dá para todos os médicos aqui. Eu vou te pegar. Mas ali, naquele instante, algo falhou. Talvez fosse o sedativo, talvez fosse o esforço que o delírio já fizera no corpo, talvez. E aqui é que a noite crepitou de coisas estranhas. Talvez não tenha sido apenas isso. Ele emitiu um som feio, gutural, e por fim parou de falar, como se lhe faltassem as sílabas certas. Meus joelhos cederam um pouco naquele momento, e eu decidi fazer algo que talvez tenha sido imprudente, ou talvez tenha sido a única verdade minha. Eu desafiei. Eu lancei uma afronta direta ao que eu supunha ser uma força atrás daquele homem. Ora, seu demoninho de merda, se é demônio, sai do Wagner e me pega então. Falei alto, de peito aberto, a voz recuando pelo quarto. Vai, faz! Faz se eu quero ver você fazer. Seu demoninho de bosta. A sala ficou estática por 2 segundos que se esticaram como um elástico. Eu vi as bocas entreabertas dos outros e o silêncio cheirou a incredulidade. O delírio se contorceu como se alguém tivesse apertado um botão. Wagner, o paciente, fez um grunhido profundo, um som que veio do fundo do corpo e pareceu vibrar nas paredes. Nada aconteceu. Nenhum vulto se levantou da cama. Nenhum sopro gélido atravessou meu corpo. O homem arfou, revirou os olhos e depois, com uma lentidão que me deu vontade de rir,
e vontade de chorar ao mesmo tempo, adormeceu. Eu saí do quarto com um riso curto e seco. Ri para aliviar o nervosismo, para obrigar o meu corpo a não acreditar naquilo que todos haviam chamado de sobrenatural. Ri porque rir era um sinal de que eu permanecia dona da situação, e era isso que eu queria mostrar para mim mesma e para toda a minha equipe. Atravessei o corredor entre olhares que antes de me ver procuravam sinais de ferida ou de loucura maior. Lá fora, eu respirei o ar frio do corredor e senti que a nuca ainda ardia. O João veio atrás de mim, meu amigo, o enfermeiro, apoiou a mão nas minhas costas e falou com a voz baixa: Valdete, cuidado com isso. Cuidado com isso, você desafiou. Cuidado com o quê, João? É um paciente em surto psicótico, mas ele prometeu te pegar. Ele prometeu e fez barulho, só barulho. Você não viu? Eu chamei, então, demoninho de merda, me pega. Eu falei. Respondi tentando franzir os ombros, como quem traz a técnica na ponta da língua. Promessa não é sentença, João. Você sabe disso? Mas a promessa ficou no ar como um fiapo de fumaça. Enquanto eu caminhava para o vestiário, trocando o jaleco já suado, foi uma noite de briga, de guerra. Eu senti no próprio peito a inquietude brotar. A equipe inteira me olhava com reverência nova e medo renovado. Alguns cochichavam que eu havia sido corajosa. Outros, é perigoso o que ela fez, viu? É um negócio de desafiar. O demônio, sei lá o que é. Eu não teria feito o que ela fez nunca. E eu, naquela dualidade, sabia que a verdade pode morar nos dois lados ao mesmo tempo. Naquele plantão, ninguém mais dormiu direito. A história se espalhou por corredores do hospital como quem não quer acreditar no que ouviu. A Valdete, você não sabe, enfrentou o demônio. Disseram ainda que o homem deitado murmurou palavras como vingança e tempo, junto a nomes que ninguém reconheceu. Eu ri das fofocas e disse que muita coisa em hospitais vira drama, porque nós somos humanos e a nossa imaginação precisa comer alguma coisa para poder passar a noite. Mas quando eu cheguei em casa, sentei-me na beira da cama e olhei para as marcas na minha nuca, 2 linhas que ardiam e lembravam que havia sido tocada por algo forte. E então me peguei pensando, e se não for só delírio? E se o desespero de um homem for uma porta aberta para alguma coisa que a gente ainda não entende? Sim, dizem que há muitos mistérios entre o céu e a terra. Acabei dormindo mais tarde. Cochilei com o rádio ligado e sonhei com uma sala de hospital cheia de portas que rangiam. Acordei com o telefone depois tocando. Era o plantonista avisando que a irmã Laura, uma das freiras do hospital, ao saber sobre o caso do Wagner, ela havia entendido ser necessário chamar um padre exorcista, o padre Júlio, mas ele não morava naquela cidade. Viria de uma outra cidade. Ainda iria demorar uns 3 dias para que ele viesse. Ainda achei besteira, mas isso foi até a chegada do Maurício, o meu marido do trabalho. Ele chegou, o Maurício, reclamando de fortes dores de cabeça. Coisa rara, porque o Maurício nunca reclamava de nada. Dei para ele um analgésico. Foi quando ele, tomando o analgésico, resolveu também tomar o seu banho. E quando ele saiu desse banho, no que eu entrei no quarto para consultá-lo sobre o que ele queria para o jantar, eu levei o maior susto desse mundo.
Maurício, o meu marido. Ele olhou para mim, mas não com os olhos dele, Maurício, mas sim com os olhos arregalados e a voz do demônio do hospital. E me disse: agora eu quero ver você me enfrentar, sua enfermeirinha de merda. Sua vaca, agora somos só nós dois. Agora somos só nós dois. Agora eu quero ver você me enfrentar, sua enfermeirinha de bosta. Eu não tive dúvida. Eu estava diante do mesmo demônio do hospital. A casa inteira parecia ter virado um animal naquele momento. Era começo só da noite. Tudo parecia ranger. As sombras se amontoavam nas portas. Quando eu vi o olhar de Maurício, a voz que não era dele, ouvindo aquelas palavras: agora somos só nós dois, sua enfermeirinha de bosta, foi como se o chão sumisse sob os meus pés. E no silêncio que veio depois, houve um instante de claridade tão cortante que eu pude ouvir o meu próprio sangue bater nas orelhas. Por um segundo, eu fiquei paralisada. A profissão me mostrou muitos horrores, mas nada que preparasse a alma para ver o rosto do homem que você ama contorcido por algo que não tem letra humana. A minha mão buscou instintivamente o criado mudo. As minhas unhas bateram no crucifixo que minha mãe me dera no batizado. Eu senti um nó na garganta. Eu agarrei o crucifixo com força, como se fosse a única verdade do mundo. O meu marido, que não era o meu marido, veio na minha direção com um passo que não era comum, pressa de quem se compraz em caçar. E quando ele ergueu a mão, eu tive o tempo para pensar rápido. Não era hora de técnica, era hora de alma. Eu levantei o crucifixo, não como um amuleto supersticioso, mas como um símbolo que concentrava tudo o que eu mais amava e respeitava naquele homem, a vida. E eu gritei quase sem voz, quase sem razão prática, mas com toda a convicção que me restava: sai daqui! Esse corpo é do Maurício, meu marido. Sai, seu impostor! Em nome de Jesus Cristo! Sai desse corpo agora, seu impostor! Em nome do Senhor Jesus Cristo! As palavras saíram duras. A minha respiração vinha em pausas curtas. A lâmpada do quarto, ela piscou. O espelho tremeu levemente como folha ao vento. O cheiro mudou. Um odor de metal, poeira, algo que me deu vontade de vomitar. Maurício, o meu marido, ele arqueou o corpo. Por entre os dentes, a voz que não era dele cuspiu: Não, você não manda aqui. Eu quero você, sua vaca. Eu quero quebrar você. Quando deu um passo mais, um passo que parecia querer atravessar a sala como se fosse o ar, eu avancei. Coloquei o crucifixo contra a testa dele e, com toda a força de quem pede socorro e pergunta por justiça ao mesmo tempo, não recitei uma oração decorada. Falei palavras simples que saíram do lugar mais íntimo do meu peito. Maurício, volta para mim, amor. Volta para mim, volta para casa, Maurício. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Eu te amo, Maurício. Sai dessa, por favor, Maurício. O confronto foi físico. Senti as costelas dele baterem contra as minhas mãos. Senti a pele quente. Senti a respiração dele misturada com um ruído estranho, como se alguém murmurasse por trás dele.
a mão do demônio. Apertou o terço que eu segurava e ele grunhiu. O som vinha como se algo interno tentasse quebrar a ordem humana. E aí aconteceu, por um momento, talvez alguns segundos, talvez uma eternidade. A voz virou 2 tons. No primeiro, o demônio urrava e prometia malevolência. No segundo, por baixo, uma sílaba quase humana, um gemido de quem estava preso na própria carne. Eu senti com precisão dolorosa que aquela batalha não era apenas dos punhos, não. Era entre decisões que não pertenciam a mim. Com um empurrão que deve ter saído mais do instinto do que da razão, o corpo de Maurício desabou no sofá e ele ficou ali, trêmulo, ofegante, e a voz foi murchando, murchando até sumir. Abri os olhos e notei que suas mãos estavam frias. Ele respirava num compasso desigual. A expressão, por alguns segundos, apontou para uma confusão total, como se tivesse perdido num caminho escuro. Não era uma vitória completa ainda. O demônio havia recuado, não vencido, e a casa estava em ruínas de pequenos caos. A cortina rasgada, a lâmpada ainda piscava, a marca das unhas na minha nuca latejando como lembrança da guerra. Eu me ajoelhei ao lado dele, tocando o rosto que eu tanto conhecia, o rosto do meu amor, do Maurício, e perguntei com voz firme e ao mesmo tempo tremida: Maurício, amor, você está me escutando? Você me escuta, amor? Ele me olhou com os olhos ainda sem foco, demorou a reconhecer o que via e ouvia, e por fim murmurou um nome qualquer, não o meu. E aí ele desmaiou. Desmaiou pesado, como alguém que gastou todas as forças tentando manter-se em seu próprio corpo. Nesse segundo, a casa fez-se silêncio. Um silêncio partido, o tipo de silêncio que grita. Eu chorava sem som. Senti as minhas mãos doerem tanto, as mãos que eu segurei o crucifixo. E foi quando eu escutei passos na rua, a chave girando e as vozes que eu conhecia demais. Manu entrou primeiro. A minha filha, a menina crescida que agora tinha 18 anos. O rosto de quem havia herdado o meu queixo e a coragem de quem tinha ouvido minhas histórias às noites. Logo depois veio o Marcel, meu filho, 19 anos, com o olhar de sempre, muito sério, quando não sabe mentir ao cuidado. Eles estavam molhados da chuva e a mochila pendurada, o cabelo grudado na testa. O olhar deles passeou pela sala como quem tenta montar um quebra-cabeça. Viram o pai, Maurício, no sofá. Viram eu ali ajoelhada. E viram as marcas na minha nuca. Mãe! A Manu correu antes que eu dissesse qualquer coisa. Ela me puxou para cima com os olhos grandes e uma mistura de horror e proteção. O que aconteceu, mãe? O Marcel também perguntou, a voz grossa de quem encara a batalha. Ele enroscou os dedos na alça da mochila em estado de alerta. E eu contei. As palavras vieram atropeladas, uma atrás da outra. O hospital, o surto, o demônio, a voz e o ataque que eu havia sofrido. Eles me ouviram em silêncio. Manu, assustadíssima, segurou a minha mão. Marcel varreu o apartamento com um olhar, procurando por alguma explicação racional. Mas aquilo não tinha explicação racional. E ambos sentiram isso. Sem hesitar, os dois pegaram seus celulares e foram buscar ajuda. Eles pensaram nos contatos que a gente tem quando algo foge da lógica.
ligações apressadas, mensagens com pedidos de orientação, nomes que a gente guarda por segurança. A Manu lembrou de uma tia que sempre fora devota e praticante do espiritismo. Ela era a irmã do Maurício. Uma mulher serena, já com a cabeça branca, irmã mais velha dele, que havia ajudado a família uma vez com uma inquietação de um avô. Marcel lembrava de uma outra amiga de família, uma vizinha, que fazia benzimentos e que tinha jeito de rezadeira. Eles foram rápidos. Voltaram alguns minutos depois, anunciando uma providência que me trouxe um alívio tão grande que eu quase chorei de novo. Mãe, a tia Amélia disse que vem agora. Ela tem experiência com essas coisas. Ela é espírita. Ela falou que nós podemos fazer algo aqui para acalmar até ela chegar. Enquanto esperávamos, Manu e Marcel arregaçaram as mangas como se a casa fosse um hospital de guerra. Tiraram os lençóis sujos, endireitaram cadeiras, fecharam as cortinas para conter a luz oscilante. Eu os vi em ação e sorri de canto. Sorriso que era mistura de orgulho e medo. Meu peito apertou. Havia saído tão cedo de casa, jovens demais para carregar esse peso, mas prontos. Quando a tia Amélia bateu a porta, entrou com um saco pequeno. Dentro, ervas, água benta e um olhar que mais parecia um abraço do que qualquer outra coisa. A Amélia era baixa, seus cabelos já brancos presos num coque, e na voz trazia aquela calma que atravessava noites onde o inferno parece ter tocado a campainha. Pediu permissão, falou algumas palavras e já foi abrindo aquele saquinho de ervas. Não era espetáculo, era cuidado popular. Saber acumulado em mãos trêmulas de quem viu muitas vida e morte. Amélia pediu para que eu ficasse à frente, me segurou a mão como se me desse âncora e começou a entoar preces conforme aprendeu, não forçadas, nada dramáticas, mas firmes. Manu e Marcel acenderam um incenso que a tia trouxe. Depois, com um pouquinho daquela água benta, molharam levemente a testa do pai Maurício, balançaram as ervas pela casa, fumaça que cheirava a alecrim e arruda, um cheiro que me lembrou da infância e de banhos de domingo. A princípio pensei, coisa de superstição, mas o efeito foi real. Não por milagre espetacular, mas por aquilo que eu chamei de calmaria abençoada. O barulho dos móveis cessou. O vento que estava nas frestas diminuiu. O ar dentro de casa ficou mais morno, como se os poros da casa tivessem aberto para deixar sair algo que atrapalhava. Maurício, meu marido, respirava mais profundo. A voz se havia ecoado, sumira. Os olhares da família relaxaram. A tia Amélia sentou-se à mesa, colocou as mãos sobre as minhas e falou baixo, mais para mim do que para casa. Valdete, é um mal que veio com força. Te acompanhou do hospital para cá, com certeza. Mas vocês fizeram muito bem em não ceder à corrida ou ao medo. A oração, o amor, o tesouro que vocês têm, a família, segura muitas portas abertas para o bem. A gente precisa fortalecer o lar. E eu venho toda noite aqui, tá? Rezar por vocês e por ele, pelo menos até que tudo passe de vez. Aceitamos, eu aceitei. Não por crer que a luta acabara, mas porque eu precisava de um plano que me devolvesse algum controle. Era o combustível que me faltava. Manu ficou ao pé do sofá, segurando a minha mão. Marcel foi até a janela e fechou as cortinas com determinação. Amélia caminhou devagar pelo apartamento
espalhando algumas gotas de água por todos os cantos. Aquela água abençoada, a água benta. E a calma que entrou não foi a da certeza, foi a calma da trégua. Eu sabia que, como enfermeira, que cura é processo e não é decreto. Mas senti que algo havia mudado de lugar. A presença que sufocava a casa recuara, engolida por ervas, por preces e por carinho. Eu enxuguei o rosto com o dorso da mão e, pela primeira vez naquelas horas, me permiti respirar com menos aflição. Ficamos ali, os 4. Eu, Maurício que dormia, a Manu, o Marcel e a tia Mélia em vigília e com a voz baixa. A noite se desenrolou sem novos ataques. E foi assim que a gente conseguiu dormir naquela noite. Isso tudo somado, lógico, ao nosso cansaço. Quando eu acordei e fui a primeira a acordar, eu vi os rostos jovens dos meus filhos. Senti que a casa havia voltado a ser a casa, pelo menos por algumas horas. A tia Amélia, que dormiu conosco, ajeitou o chale sobre o ombro e disse baixinho: eu vou ficar aqui até mais tarde. E vamos ver se a gente consegue marcar com o padre, para que ele venha até aqui. Eu respirei fundo e deixei que a fumaça das ervas se dissolvessem na cozinha, levando junto a tensão que apertara o peito. Eu sabia que a batalha maior ainda viria. Lembrei da combinação da irmã do hospital, a irmã Laura, de chamar o padre Júlio. A previsão de chegada dele era em 3 dias. Mas naquele momento, com os olhos pesados e a nuca ainda ardendo como lembrança, segurei a mão da Manu e sussurrei: obrigada, filha. Obrigada pelo apoio e por ter vindo. Eles me olharam como quem diz sem falar: mãe, a senhora não está sozinha e nem nunca estará. Quando o dia virou dia de vez, foi a irmã Laura quem ligou de novo para avisar: Valdete, prepare-se, o padre Júlio, sentindo a urgência do meu chamado, resolveu vir hoje. Ele conseguiu lá um dia de folga. Ele adiantou a viagem. Disse que não poderia esperar mais, que ele já sentiu de longe toda a perturbação. Senti um arrepio na espinha, mas respirei fundo. Quando o padre chegou ao hospital, trazia no semblante uma serenidade desconcertante. Era um homem de idade já avançada, a barba rala, olhos escuros como um poço fundo. Cumprimentou-me com firmeza: a paz esteja contigo, minha filha. Vamos enfrentar tudo isso juntos. Entrei com ele no quarto do Wagner. Aquele corpo ainda estava lá amarrado à cama, mas os olhos queimavam como carvão. Quando o padre entrou, Wagner, ou melhor, aquilo que estava nele, abriu um sorriso que não era humano e disse com aquela voz grunhida: olha só, a enfermeirinha de bosta mandou chamar um velho palhaço. Ficou com medo, né? Mandou chamar o velho palhaço, disse o homem com voz cavernosa. Nessa hora o padre Júlio me olhou. Eu olhei para o padre Júlio. Ele fez sinal para eu ficar quieta, para eu ficar calada. Eu fiquei calada e gelada. Foi quando o tal do demônio falou o nome do padre: Padre Júlio. Padre Júlio, dessa vez sua missão é ingrata. Eu gelei outra vez. Como podia aquele ser saber o nome do padre? Mas o padre não se abalou. Tirou calmamente o hisope. O hisope é um dispositivo onde o padre traz a água benta. Também tirou a Bíblia de dentro da sacola. E começou: em nome do Senhor Jesus Cristo, cala-te, impostor.
disse o padre com firmeza. O corpo de Wagner se arqueou. As marcas estalaram como se fossem frágeis, e os gritos encheram o quarto. Eu e o João, meu amigo enfermeiro, tivemos que segurar firme. O demônio gargalhava. Esse corpo é meu. Ele me chamou, ele me implorou por força, vociferava. Quem é você para tomar o que é meu, padreco? E o padre Júlio começou a rezar em latim, a voz dele grave cortando o ar como espada. Wagner se debatia, espumava, rangia os dentes. O demônio então virou o rosto para mim. Valdete, eu não esqueci de você, Valdete. Você vai pagar caro por me enfrentar. Eu vou destruir você. A começar pelo seu maridinho. Depois tem seus filhos, viu, Valdete? Eu tremi nessa hora. Mas o padre, vendo o meu medo, levantou a cruz diante de mim e disse: não dê ouvidos. Ele mente, ele engana. Ele veio para mentir e para enganar. A única verdade do mundo é Cristo, minha filha. A única verdade deste mundo é Jesus Cristo. Foram mais de 2 horas de oração, água benta, súplicas e autoridade espiritual. O corpo de Wagner se arqueava como se cada músculo tentasse escapar da própria pele. O ar ficou pesado, com um cheiro de enxofre, e as luzes piscaram como se a energia fosse consumida. Até que num último urro que fez tremer as paredes, algo pareceu se quebrar. Wagner desmaiou. Silêncio, silêncio absoluto. Padre Júlio limpou o suor da testa e disse baixinho: "Tá livre. Meu filho Wagner, você está livre." As lágrimas me escorreram sozinhas. Mas não acabou ali. O padre ainda precisava ir até a minha casa, eu sabia. Maurício, ele nem tinha ido trabalhar. A pedido meu, ficara em casa. Naquela noite, a sala da minha casa virou um campo de batalha. Manu e Marcel se sentaram comigo. A tia Amélia continuou em casa, firmes. Enquanto que o padre Júlio se aproximou de Maurício, que respirava pesado no sofá. Ao ver o padre, os olhos dele se abriram. E lá estava outra vez. Não era o olhar do homem que eu amei. Era o mesmo carvão ardente que eu tinha visto em Wagner no hospital. "Você de novo, velho maldito?" gritou a voz do demônio. "Vai gastar sua fé comigo? Aqui não há espaço para Cristo, só para mim." Padre Júlio levantou a cruz. "Esse é o lar de Deus. Demônio, você não tem poder aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai agora desse homem. Sai agora para nunca mais voltar, demônio imundo." Maurício se contorceu, arqueou as costas de modo impossível e depois caiu no chão, engatinhando como fera. Eu quis correr, mas o padre ergueu a mão pedindo-me calma. Não saia, filha. Fique. Ele quer que você tenha medo. Fica. E fiquem também os seus filhos. E fique também a senhora. Se dirigindo à tia Amélia. E começamos todos a rezar. A voz de Manu, trêmula, mas convicta, misturava com a voz do Marcel, a minha e da tia Amélia. Padre Júlio rezava alto, firme e repetindo: "Sai desse corpo, espírito maligno. Tu não tens poder aqui." O demônio, usando a boca de Maurício, gritava: "Eu já toquei nela, eu já a arranhei, ela é minha e vocês não podem tirá-la de mim." Senti a nuca latejar. As marcas ainda estavam lá.
Olhei o padre desesperada. Ele percebeu e falou: não aceita isso. Ele te tocou, mas não te possui. Repita comigo, Valdete. Repita comigo assim, filha. Sou filha de Deus e nada me vencerá. Fala comigo, Valdete. Sou filha de Deus e nada me vencerá. Engoli o choro e repeti por 3 vezes a pedido do padre: sou filha de Deus e nada me vencerá. Maurício urrava, batia no chão, cuspia, mas o padre não recuava. Jogava água benta, pressionava o crucifixo contra a testa dele e dizia em voz firme: pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, liberto-te. Volta, volta, Maurício, tu és filho de Deus. Até que, no último espasmo, Maurício arqueou o corpo e soltou um grito tão agudo que os vidros da janela chegaram a vibrar. Depois, silêncio. O corpo dele caiu mole e inerte. Eu corri, ajoelhei ao lado dele. Maurício, amor, fala comigo, Maurício. Tá tudo bem? Ele abriu os olhos devagar e agora sim, eram os olhos dele. Os olhos cansados, mas dele. Val, quando ele disse Val, e ele me chamava assim com tanto carinho. Val, o que aconteceu? Eu chorei como nunca. Beijei sua mão e naquele instante senti o peso de tudo desabar em mim. O padre guardou os objetos cansado, mas sereno e falou: Valdete, eu espero que você tenha aprendido muito com isso, filha. Nunca brinque com essas forças. Quando nós não entendemos, o melhor que a gente faz é respeitar. Eu sei que você foi corajosa, mas você passou da medida. Não se enfrenta ao mal de peito aberto sem preparo, viu, filha? A fé é escudo, mas precisa ser acompanhada da humildade de reconhecer os nossos próprios limites. Você entendeu, Valdete? Entendi, padre. E te agradeço muito, muito, muito. Não, agradeça ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi cada palavra como um bisturi que corta para curar. Aprendi naquela noite que nós não somos invencíveis, que coragem é importante, mas a humildade é necessária. E que, acima de tudo, não existe profissão, experiência. Olha que eu já tinha 21 anos como enfermeira. Experiência ou estudo que nos prepare totalmente para o mistério do mal. Meu marido dormia tranquilo, meus filhos exaustos adormeceram no sofá e eu, enfermeira há 21 anos, entendi e aprendi a maior lição da minha vida. Nunca mais desafiar o invisível como se fosse brincadeira. Nunca mais subestimar o poder que eu não conheço. E desde então, quando eu entro no hospital e encontro dor, desespero, medo, eu respiro fundo e me lembro: há coisas que são da ciência e há coisas que só Deus pode resolver. E foi assim que eu fechei aquele capítulo da minha vida, com respeito, fé e a certeza de que viver é, sobretudo, reconhecer nossos limites diante do inexplicável. Eu gostaria muito que, agora que vocês escutaram a minha história, vocês se manifestassem, opinassem, por favor.